E aí galera, beleza? Eu sou o Ricardo Não vai dar Australiateira. certo isso não, eu tava baforando, eu fiz... Vai. 1, 2, 3. Já. Já. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Ricardo Australiateira. Eu sou a Ana Luísa, também da Austrália Channel. E a gente tá aqui justamente para responder as perguntas que a gente não teve tempo de responder na live com Bora Viajar AUS do Igor. Então vamos lá. Teve muita coisa, muita gente perguntando sobre vários temas. A gente separou os temas e a gente vai falar rapidamente para vocês com uma especialista que tem todo o knowledge para poder te ajudar nesse momento. Então vamos lá. Sobre fronteira e pandemia. A Simone Gramá, ela mandou assim: sei que as fronteiras estão fechadas. Qual o sentimento de vocês quanto ao prazo de aberturas e recebimento de novos estudantes? Acho que é o melhor possível, né? Não, a nossa esperança é que aconteça o quanto antes. Exato. Entretanto, com o número de aumento de casos, tanto no Brasil quanto aqui na Austrália, isso faz com que a gente não tenha nenhuma data definida. Nem a gente, nem o governo, nem a imigração, ninguém tem essa data. A gente tem muita esperança, mas a gente não tem nenhuma data definida. A ideia é que as pessoas se programem para vir para a Austrália a partir do ano que vem. Programe o intercâmbio agora nesse segundo semestre de 2020 para colocar ele em prática a partir de 2021, assim que as fronteiras abrirem. E a hora que a fronteira abrir, estourou o cano de novo estudante, né? É isso. Pode vir. A Cacá Oliveira, ela mandou, pede uma previsão de reabertura para quem tá no BR. Eu acho que você já respondeu, né? Não tem como dar uma previsão. O governo, ele tá sentindo os novos steps e é só na torcida. Quanto mais a gente trabalhar em conjunto, em comunidade, para melhorar e para não passar o vírus e ter uma política de controle melhor, mais rápido vai ser esse processo. Vai todo mundo conseguir vir para cá mais rápido. E o Caio F. Grangeiro queria saber como que tá a situação de aplicação de visto nesse momento. Bom, desde o dia 20 de julho, a imigração falou que vai voltar a aprovar vistos de quem está fora da Austrália. Uhum. Entretanto, entre visto aprovado e vir, não é a mesma coisa. Diferentes. Imigração e governo, eles não são sinônimos. Então, apesar da imigração estar liberando os vistos, não necessariamente quer dizer que você vai poder entrar. Você só vai, mesmo com visto aprovado, você só consegue entrar aqui quando as fronteiras estiverem liberadas. Mas já é um super avanço saber que as pessoas que aplicaram vistos offshore vão começar a serem aprovados. Saber que está aprovado e só esperar para a fronteira abrir é melhor do que ficar naquela dúvida. Será que eu vou ser aprovado ou não? E dá um gás, né? Que você já começa a se organizar. Pelo menos você já tem mais sua certeza. Vida já muda. Claro. Exatamente. Agora são perguntas sobre trabalho. O Vicente A. Carvalho, ele manda assim: a Channel faz também o processo de recrutamento para trabalho? A gente faz sim para algumas empresas, principalmente na área de hospitality, que é a área de bar staff, garçons, cleaners, enfim, de tudo isso. Algumas empresas sim contratam a gente para selecionar pessoas para trabalhar. A gente já fez eventos como o show do Elton John aqui em Sunshine Coast, já fez do Eminem, a gente já fez Post Malone. A gente já fez vários artistas e vários eventos, não só de cantores, não só shows, mas a gente já fez eventos de todos os tipos. A gente faz um festival muito famoso aqui chamado CMC Rocks, que vão mais de 500 estudantes trabalhar, é muito legal, durante uma semana. Então, sim, eventualmente a gente faz seleções para alguns jobs de hospitality, sim. Isso é bom porque é uma baita grana extra que ajuda todos os estudantes, inclusive certeza. Aqueles que estão pensando em estender o visto, né? Claro. A gente, além de dar esse primeiro passo, é uma maneira de você ter uma reservinha para curtir um pouco mais a Austrália. É verdade. A Jo.Moria, ela mandou assim: tem a possibilidade de trabalhar ao mesmo tempo que se faz o TAFE? Sim, na verdade, assim, o TAFE, ele é uma escola aqui da Austrália. Então, a pergunta dela é se dá para trabalhar enquanto estuda. Uhum. E sim, é possível. O estudante, depois que ele começa a estudar, a regra é que ele pode trabalhar 40 horas a cada 2 semanas. Uhum. Então, ele pode administrar essas horas conforme ele precisar. Trabalha 40 horas em uma semana e nenhuma na outra, 20 em cada, 30, fica a critério. Mas é super possível. Em algumas especiais condições, você pode trabalhar 40 horas, ou às vezes o partner pode trabalhar 40 horas. Mas falando de escola de inglês, de INVET, de modo geral,
Sim, o estudante pode trabalhar 20 horas por semana. Tranquilo. A gente faz isso, né? Sim. Então, beleza. O 1735, Gabriel, ele manda assim, ó. Sou engenheiro civil formado e apenas fiz estágio e tenho pouca experiência na área. Gostaria muito de saber das possibilidades de trabalhar com atividades relacionadas à obra, mesmo que não seja engenharia, tipo, seja um engenheiro na obra. Tem Tá. como? Se você estiver falando de trabalhar como labor, que a gente chama aqui, que é o pedreiro da obra, sim, você tem algumas certificações que você precisa tirar, como White Card, e aí você pode trabalhar sim. Uma vez com isso... A gente tem vários alunos que trabalham como laborers aqui, 20 horas por semana, e ficam dentro dessa área de engenharia, mas por uma outra divisão, né? Uma vez com essas certificações, você pode estar apto a aplicar para esse tipo de serviço. Então dá sim, Gabriel. A gente tem a Samantha Frey. Ela coloca assim, tem a possibilidade de trabalhar e fazer um curso de inglês ao mesmo tempo? Já foi respondido. Opa, é o que todo mundo aqui faz. Exatamente. Trabalha e estuda. E muito, né? Os dois. A Rai Petros, ela manda assim, no geral todos vão trabalhar e estudar. Para poder se manter lá. Isso a Rai aí. já teve aqui, então tipo... É isso aí. Exatamente isso. Aqui é muito possível você trabalhar 20 horas por semana, estudar 20 horas por semana, porque principalmente quando você faz inglês, você obrigatoriamente estuda 20 horas por semana em classe, então que dá uma média aí de mais ou menos 4 horas por dia de segunda a sexta. Então, e é possível sim viver trabalhando 20 horas por semana. Boa. Começa É uma das cidades mais famosas, mais conhecidas. Corta, Carol! A Veneza, ela manda assim, na questão de oportunidade de trabalho, tem muita diferença entre Sydney e Gold Coast? Muita, mas muita. Sydney é praticamente o São Paulo da Austrália. Mais conhecida, por onde a galera Tem vem as pra cá. principais empresas, é totalmente diferente. Gold Coast ela é uma cidade de praia. Então, ela além de ser menor, muito menor, ela ainda sofre com as variações de quando é verão e inverno, tem muito mais emprego no verão, menos no inverno. Então, tem menos opções de escola, óbvio, porque Sydney é uma cidade muito maior. Então, acaba que tem bem mais gente. Então, sim, a concorrência é maior. São bem diferentes. A forma de emprego e a quantidade de emprego entre Sydney e Gold Coast. Exatamente. Quando você fala de trabalho, você também tem que considerar custo de vida, que são também outras coisas muito diferentes são um bem do outro. diferentes entre Sydney e Gold Coast. Essas foram as perguntas de trabalho. Agora a gente tem perguntas de acomodação. A Érica Prado, ela manda assim, olá, tudo bem? Tudo bem. Eu estou querendo ir para Sydney ano que vem, mas estou com dúvidas sobre a acomodação. Qual a melhor opção para ficar no primeiro mês? Depende do estilo dela, Depende do seu estilo. Bom, as possibilidades são infinitas. Não, tem muita possibilidade. Mas assim, acomodação estudantil é uma possibilidade. Você pode, dentro de uma acomodação estudantil, você pode alugar um quarto dentro de um apartamento ou dividir o quarto com alguém. E aí você vai poder usufruir de toda a infraestrutura de dentro da acomodação estudantil, que é bem comum. Você pode fazer homestay, que é morar o primeiro mês na casa de uma família australiana. Para sentir um pouco mais a cultura. Tem gente que prefere. Você pode já procurar em grupos de flatmates.com, por exemplo, que é um site que você procura flatmate aqui, e aí você já vem dividindo casa ou com brasileiro ou com outras nacionalidades. Ou você pode achar onde morar no Airbnb. Hostel, tem muita gente que procura no booking.com e reserva uma semana de hostel. Tem inúmeras possibilidades que você pode usar baseado no seu orçamento, se você tiver com mais grana para gastar nisso ou menos. Uma vez analisando o orçamento e o teu estilo, aí você consegue achar o que mais se encaixa. Por exemplo, eu não tinha tanta grana, mas também estava prezando por uma estabilidade de um mês, então eu escolhi a moradia estudantil. Mas aí vai de pessoa para pessoa. Eu quando vim, foi aquela coisa, né? O amigo do amigo do amigo morava em Brisbane, e aí eu entrei em contato com ele e ele... Oi, tudo bom? Posso ficar na... foi mais ou menos isso. E aí ele deixou eu ficar na casa dele uma semana. Nessa uma semana, eu achei um lugar pra morar e fui morar. E a Érica Prado, ela também manda aqui. A mesma Érica Prado, ela manda. Acomodação estudantil seria uma boa opção?
Sempre é uma boa opção. A acomodação estudantil, ela sempre é uma boa opção, porque obrigatoriamente quem mora lá são estudantes, não pode morar lá outra pessoa que não seja estudante, então você sabe que todo mundo vai estar na mesma pegada que você. Geralmente elas são em pontos estratégicos, então cidade, fácil locomoção. Normalmente você não precisa de ônibus e trem, você pode fazer tudo a pé, ou se precisa de ônibus e trem, às vezes é uma estação ou duas, então geralmente valem sim. Vale sim. Érica, vale, tá? Só vem, Érica. Só vem. Agora pergunta sobre VET. A Renatinha _ons, ela manda assim: o TAFE é parcelado? Olha, a maioria das escolas, elas fazem o parcelamento. Algumas universidades que não. Entretanto, o TAFE de todas as escolas é aqui parcela menos. Mas parcela sim, um pouquinho. Quando você está aqui dentro onshore, principalmente. Beleza. Agora, a Jo.Moria, ela manda assim: e pra quem é novinho? Acha que vale a pena tentar algum curso aí, já tendo inglês bom? Não é comum já vir com inglês bom, mas não é comum vir com inglês bom, mas vale a pena pra todo mundo vir, não é? Novinho, velhinho, medinho, tanto faz. A gente tem alunos, né, bem mais velhos, eu tenho alunos que chegaram novos. aqui com 18 anos e já estão voando aqui, e mesmo sem inglês. Então, vale a pena de qualquer jeito. Porque, senão, quando você fala novinho, eu imagino que você está querendo dizer no sentido profissional da coisa, que talvez não te agregue tanto. Mas vai te agregar em tantas outras coisas que você vai amadurecer tão rápido que vai valer a pena também. Sempre vale a pena, né? Sempre vale a pena. Agora, gente, a gente vai pra parte de lista de imigração e residência. Tem muita pergunta. Por exemplo, a Jo Amória, a Thaís Cecílio, a Lana Greg, Mr. Itaborahi, tudo bom? Alexandre, a Rai Petrus, a Wedilane Silva. Muita gente perguntando sobre residência, sobre cursos, sobre o que tá na lista, o que não dá, o que dá mais possibilidade de residência ou não. O que você pode falar sobre isso para eles, do modo geral, né? A minha maior recomendação é que se você pensa realmente em migrar e ficar na Austrália de forma definitiva, procura um agente de imigração. A gente da Australia Channel, nós somos uma agência de intercâmbio e aí a gente está aqui para te dar todo tipo de orientação estudantil. Então, se você não pretende vir com um visto de estudante ou se você já quer um plano de longo prazo, procura um agente. Tem um monte de agente de imigração que fala português. Que a gente recomenda, que a gente pode recomenda. recomendar. Só entrar em contato no nosso inbox ou escrever aqui nos comentários do YouTube que a gente vai entrar em contato recomendando os nossos agentes de imigração. Vocês podem fazer as consultas por FaceTime, Skype, não importa. E aí você pode montar um plano com esse agente de imigração. Esse plano vai conter o tipo de estudo que você vai ter que fazer para chegar lá. E aí que a gente entra. A gente te ajuda a encontrar a melhor escola dentro do que você está procurando, na cidade que você deseja, por um preço que você pode pagar. Exatamente. Beleza, gente. A gente falou de lista de imigração, de VET, de acomodação, de trabalho, de fronteira. E agora a gente vai falar de visto. O Vicente Carvalho ele manda assim: quem tem nacionalidade portuguesa precisa de visto? Sim, todo mundo precisa de visto, a não ser raríssimas exceções, alguns países, mas sim. O que acontece é que alguns países têm um agreement direto com a Austrália que dá algumas diferencinhas no visto. Mas sim, a nacionalidade portuguesa, se você quer ser um estudante, você tem que aplicar o visto de estudante normalmente. A KD Julie manda assim: pretendo passar no mínimo 1 ano estudando na Austrália. Existe alguma vantagem financeira aplicar de uma vez só para 12 meses ao invés de 6 meses para um General English? Olha, se a sua ideia é estudar 1 ano, eu acho que vale a pena sim, porque cada vez que você aplicar o seu visto de estudante, você vai pagar a taxa da imigração, que hoje é de $620. Entretanto, se eu posso dar uma dica, é que o General English, ele é um curso muito puxado. Estudar todos os dias, pelo menos 4 horas por dia, durante 1 ano, é uma decisão para se tomar muito pesada. Então, apesar de sim ser uma vantagem financeira, porque você só precisa aplicar um visto, pode ser um arrependimento depois que você chega aqui depois de um tempo. E tem muitos poréns, né? Aqui você também descobre outras possibilidades. Por exemplo, eu vim com inglês
para um período menor e depois apliquei para um VET. Eu poderia ter feito isso de uma vez do Brasil, mas vai de caso para caso, né? Eu acho que você tem que conversar com um agente educacional, principalmente para entender o seu nível de inglês antes de vir, fazer uma prova de nível mesmo estando no Brasil, porque 1 ano de inglês, a gente está falando aí de pelo menos, você passar por pelo menos 4 ou 5 níveis. Então você tem que ter 0 inglês, 0 inglês para você fazer 1 ano sem parar. E é um curso com um orçamento, que você precisa de um orçamento até um pouco maior, né? Que é um curso mais caro, por exemplo, do que um vocacional, que você também vai estar melhorando o seu inglês, mas ao mesmo tempo ganhando uma outra skill, melhorando, aperfeiçoando uma que você já vem do Brasil. Sim. A Venesna, ela manda assim: o visto de estudante dá direito de trabalho até 20 horas por semana? Sim. Beleza. A Rai Petrus, ela manda: como você é casada, pode ir como dependente, o investimento sai mais barato? Sim e não. Quando você é casado, você tem sim o poder de trazer o seu dependente. O estudante tem o direito de trazer um dependente, que aí seria o marido ou a esposa. Como vocês vão vir em 2 pessoas com um curso só, sim, acaba que nesse sentido acaba sendo mais barato. Entretanto, quando você aplica um visto de partner, o seu seguro-saúde obrigatório, porque todo mundo que vem para a Austrália num visto de estudante tem que ter um seguro-saúde obrigatório, ele muda, ele vira um seguro-saúde para um casal. E aí ele começa a contemplar outras coisas na sua pólice que um seguro de estudante single não contempla. E aí ele acaba ficando mais que o dobro de caro. Então, eu sugiro você nunca pensar pelo viés financeiro quando você vai decidir um intercâmbio. Eu acho ideal decidir qual a sua estratégia, qual o seu plano para o futuro e aí ver qual que é a melhor chance. O fato de você vir para cá em 2, com um estudando, nem sempre é a melhor opção. E aí que tal, porém, de ter um agente estudantil que é especializado nisso. Ele pega, sabe o quanto você pode gastar, qual que é o seu plano e ele faz a melhor estratégia, traça a melhor estratégia para o que você deseja. Seu objetivo. Exatamente. A Rai Petrus também manda, ela tem bastante perguntas, o que é legal, gente. Quanto mais perguntas vocês tiverem, muito melhor pra gente. A gente consegue encurtar o caminho pra você, na maioria das vezes. Ela manda assim: e se ele já tem inglês, pode ir fazer o curso e é dependente? Sim, essa é uma possibilidade, essa é a opção que faz super sentido você vir no visto de partner. O seu partner ou a sua partner já tem inglês e o outro não. Então aí sim, só um estuda e o outro vem para acompanhar. A função do partner no visto de partner é realmente dar o suporte emocional que o estudante precisa. Exatamente. A Rai Petrus de novo: e ele como dependente pode estudar e trabalhar? Sim, o partner, ele tem, no visto de estudante do General English, normalmente, ele tem os mesmos direitos de um estudante. Então, enquanto o estudante puder trabalhar 20 horas, o partner também pode trabalhar 20 horas. Maravilha, tá vendo? Por exemplo, se ele já tem inglês e ele vem com você, uma possibilidade é você estudar, aprimorar o seu inglês, enquanto ele aproveita essas 20 horas, como ele é considerado, né? Isso aí. Como um dependente de estudante, para trabalhar e ganhar uma graninha extra. Isso aí. Só uma ideia. O Gu Ribeiro, perdão, é o Gui Ribeiro, tinha um I no final. Gui Ribeiro: meu visto só é aprovado se eu tiver X valor na conta? Não necessariamente. A comprovação financeira hoje, ela é um bicho de 7 cabeças, porque cada um fala uma coisa. O principal que uma pessoa hoje, quando ela aplica um visto de estudante, ela precisa é de vínculos com o Brasil. A comprovação financeira, ela é um tipo de vínculo com o Brasil. Então, não necessariamente, eu já vi gente com muito dinheiro na conta e ter visto negado, e já vi gente que não apresentou comprovação financeira e ter visto aprovado. Tudo tem que ser analisado caso a caso. Não tem como a gente colocar todo mundo na mesma panelinha. Exatamente. Caso por caso. A Rai Petrus de novo. Eu tô adorando a Rai Petrus, tá? Já falo já. Eles avaliam mais coisas além do dinheiro? Claro, todo o seu tipo de vínculo com o Brasil. Então, o que você pode usar de vínculo com o Brasil? Se você
se você tem família, se você deixou algum emprego que a sua empresa gostaria muito que você voltasse. Uma carta de recomendação. Uma carta de recomendação, uma faculdade que você trancou pra ir. Nossa, tem infinitas possibilidades de você mostrar vínculo com o Brasil. Beleza. Mais uma perguntinha aqui. Agora a gente vai falar do último tópico. Eles não estão nem perguntando mais, eles estão mais explanando o que eles estão sentindo lá no Brasil. São sobre a promoção em si. A Ju Moria manda assim, gente, às vezes fico perdida por onde começar, mas com certeza não vou desistir. Por favor, não, né? É isso que a gente quer, que você continue sonhando com o sonho do intercâmbio, né? Porque a gente tá aqui e a gente é prova viva. 2020 tá sendo difícil para todo mundo. Você não vai ficar para trás e todo mundo vai continuar. Tá todo mundo no mesmo barco. Então se organiza para que 2021 seja muito melhor que 2020. A Camila Soares, ela manda assim, meu marido é engenheiro civil e fala muito bem inglês e eu não sei nada. Tem muita gente que vem pra cá e não sabe muito inglês, ou tem um muito básico, ou até pessoas que acham que falam bastante inglês, mas quando chegam aqui, a realidade é totalmente diferente da maioria das escolas de inglês do Brasil, onde você fala com brasileiros, geralmente aqui, ou você fala inglês ou você fala inglês. Então, por mais que você tenha um nível muito baixo, intermediário ou até avançado, chegando aqui na Austrália é muito diferente, mas é rápido o processo. Hã? Oi? Exatamente. Mas se isso é um sentimento, se isso te faz mal, essa coisa do meu marido fala super bem inglês e eu não falo, mais um motivo pra você vir pra cá, mais um motivo pra você cair de cá, pular, mais um motivo pra você pular de cabeça e na imersão da língua inglesa e conseguir melhorar cada vez mais e desenvolver mais essa habilidade. E, gente, uma vez aqui, a gente percebe que não é um bicho de 7 cabeças. Tem muitas pessoas de outras nacionalidades que estão com o mesmo sentimento que você e estão aprendendo assim como você. Então vocês aprendem junto, é fácil e você não fica com vergonha. Eu não tive vergonha. A partir do momento que eu cheguei, eu vi que tinha muita gente também tentando falar e naquele robô, eu não sei, pensa em português, passa por inglês na cabeça e depois fala. O processo é super natural. Então a gente tem certeza absoluta que você vai, se você se esforçar, se você quiser realmente, vai acontecer. Verdade. E aqui, ó, Ju Moria, alguma dica de como começar a pesquisar sobre essas coisas em geral? Onde ficar? O que comer, nossa que escola. Página do Instagram tem muita informação. Blog, site. A gente tem um canal no YouTube, uma página no Instagram, uma página no Facebook e um blog. Tudo isso tem muito conteúdo, muito material. Se você tiver um tempinho e conseguir realmente ler tudo que a gente disponibiliza, o seu intercâmbio vai estar muito assertivo. E toda a nossa assessoria, ela é gratuita. Então, o que você tiver de dúvida, depois de ler todo esse material, só entrar em contato que você pode fazer um intercâmbio sem dúvida nenhuma. E outra, a gente mora aqui, a gente que cria esse conteúdo. É verdade. Então, mais sincero possível, não tem. E aqui, ó, o William, pra acabar, o William Oliveira, 1988, compensa fechar com uma agência daqui do Brasil ou com alguma direto da Austrália? Com uma direto da Austrália, né? A gente mora aqui. Eu acho que tem muita gente, falando sinceramente, tem muita gente que tem dúvida, né? Como que eu vou fechar um intercâmbio via online, passando documentos, sem olhar para o meu agente estudantil ou sem ter certeza de onde eu vou, tem algumas inseguranças. Mas, gente, ser uma agência de intercâmbio estudantil que tem sede na Austrália faz toda a diferença. A gente vivencia isso aqui. A gente é estudante também. Então, todo o processo, além dele ser mais rápido, né, com as escolas, porque a gente tem contato direto com todas as escolas, é mais fácil você falar com um agente estudantil que está vivendo o intercâmbio, né? Isso é verdade. Hoje, eu acho que o mundo está absolutamente globalizado e essa pandemia fez com que tudo se funcionasse melhor tecnologicamente. E foi muito bom para o Australia Channel isso. Eu acho que vale a pena sim você, independente de você fechar com uma agência que tenha aqui ou no Brasil, eu acho que ter a agência na Austrália faz diferença. Porque você vai poder ter um acompanhamento melhor,
Quando você chegar, você vai ter um lugar para ir. Quando você tiver um perrengue, você vai ter um lugar para se direcionar. A gente pode te ajudar a abrir conta em banco, abrir todos os documentos necessários aqui na Austrália, fora que você ganha uma família nova aqui. Exatamente. A gente faz festa, todas as datas comemorativas, quando festa junina, Natal, Páscoa, Copa do Mundo, tudo que você imaginar, tem festa brasileira, tem pagode. Então eu acho que a agência de intercâmbio, ela não é só uma agência de intercâmbio, ela é o refúgio que você tem num outro país. E essa desmistificação do processo com uma agência só online, ele cai por terra na primeira semana. Porque você chega aqui e você vê realmente que Sim. são pessoas que trabalham, são pessoas que estão aqui com você durante todo o processo do seu visto. E como a Ana falou, a gente vira uma baita família Uma grande que família. faz tudo junto. Família Channel. É isso. Se você tiver mais dúvidas que não estão aqui nas perguntas que a gente não conseguiu responder na live, ou mesmo tiver durante esse seu processo de pesquisa para fazer o intercâmbio, se você tiver alguma dúvida, a gente está aqui disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, com todos os nossos canais, como a Ana falou, para poder te ajudar e fazer com que o sonho do seu intercâmbio se torne uma realidade. A gente vai deixar aqui embaixo os nossos canais para as nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, o canal do Telegram. Tem bastante coisa interessante. O nosso canal do Telegram, inclusive, a gente manda mensagens diárias, semanais, sobre todo o processo de intercâmbio. Exatamente. Vale muito a pena. Então, gente, a Austrália não é tão longe quanto você imagina e a gente está aqui para provar. Vem pra Tchê. Vem pra Channel.